paz do Senhor para a amada igreja. Mais uma vez nós estamos aqui na EBD, a nossa escola bíblica dominical. E na lição de hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como tema a apostasia moral no presente século. E quem nos trará irá ministrar nesta manhã, né, na escola bíblica, é o evangelista Lucas, que está aqui comigo. E eu creio que vai ser uma bênção para a honra e a glória do nome de Jesus. Espero que os amados irmãos estejam bem, creio que sim. E como a grande parte dos irmãos já sabem, nós estamos em um novo formato de EBD, né? A intenção é melhorar e para os irmãos que estão nos assistindo, que participam conosco, tá? E os irmãos possam dar a sua sugestão também com esse novo formato e nós iremos ter o maior prazer em ler e a participação do irmão. O nosso texto bíblico de referência, ele se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, que diz o seguinte: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Irmãos, antes mesmo de passar para o nosso professor, gostaria de fazer uma pequena introdução e, ao mesmo tempo, conceituando, né, o nosso tema, que é a apostasia moral no presente século. E, para essa introdução, eu gostaria de fazer uma comparação, né, da nossa vida espiritual com a nossa vida profissional. Na nossa vida profissional, né, como profissionais de diversas áreas, engenharia, professores, enfim, diversas áreas que existem atualmente. Quando nós fazemos uma proposta de trabalho ou participamos de alguma licitação, nem sempre o objetivo que nós traçamos ele é alcançado. Muitas das vezes nos trabalhos que a gente executa na nossa vida secular, nem todas as propostas dão certo. Às vezes, no decorrer das atividades, surgem acidentes, imprevistos. Muitas das vezes não temos os lucros exorbitantes, talvez os lucros que a gente queria que a gente tivesse. Mas na nossa vida espiritual, não é muito diferente. Quando nós olhamos aqui para o tema, a apostasia moral no presente século, esse é um obstáculo, é um desafio para a igreja na atualidade. Porque um dos significados, né, da palavra apostasia é o esfriamento da fé. E o homem, como grande parte da igreja já sabe, o homem ele é formado de corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, nos diz o seguinte: porque a carne cobiça com o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Se nós, né, se o homem, né, se nós permitir o esfriamento da nossa fé, o que irá prevalecer são as obras da carne. E o apóstolo Paulo, nessa mesma epístola, no mesmo capítulo, a partir do versículo 19, né, traz uma série de frutos da carne, uma série de que ele distribui aqui como os frutos da carne. E aparece aqui a partir do versículo 19, 20 e 21, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. E aqui vai descorrendo, né, as obras da carne. E o primeiro que aparece aqui, conforme eu já li, é a prostituição. Aí eu já entro no segundo conceito, né?
Se a apostasia é o esfriamento da fé, a apostasia moral é o esfriamento, né, do que é certo, né, daquilo que nós professamos como certo, que a sociedade, né, conceitua como certo. E evangelista Lucas, né, dando continuidade. Pai do Senhor, meus amados irmãos, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e também agradecer ao Ivamar, né, Diácono Ivamar, já por estar aqui nos ajudando e estar dando essa introdução sobre o nosso assunto. Nós estaremos falando sobre a lição de número 8, como os irmãos já ouviram. O título da nossa lição, vamos começar pelo título, diz assim: a apostasia moral no presente século. Como os irmãos já viram desde a lição primeira, nesse trimestre, nesse quarto trimestre, que a nossa revista está falando sobre apostasia, o que significa a palavra apostasia? Apostasia significa deserdar, abandonar, afastar-se conscientemente daquilo que antes se estava ligado. Ou seja, quando alguém se afasta, alguém já está no Evangelho e tem aquela experiência já e está conscientemente ali adorando a Deus, servindo a Deus e deixa de servir. Ele, como o Ivamar falou, ele esfria na fé. E apostasia moral, né? E o que significa moral? Moral, nós temos aqui na nossa própria lição que fala os costumes que formam a prática social. Então, o que seria imoral, né? Imoral seria contrário a esses costumes, contrário às regras vigentes, estabelecidas num determinado lugar, ou num determinado local, ou por uma pessoa, ou como nós que somos cristãos, claro, pela Bíblia. Então, é alguém que não vai andar segundo essas regras. Às vezes a gente tem esse tema da imoralidade muito voltado para a área da sensualidade, do sexo. Mas também o foco do significado da palavra é esse. É o descumprimento de regras que estão estabelecidas. Nosso objetivo geral é identificar características que marcam a apostasia moral nos dias de hoje. Os nossos objetivos específicos: estudar sobre o desafio de manter-se moralmente incolume, ou seja, sem ferimentos, desprovido de lesões nos dias maus. Identificar os novos modelos morais relativos para que nós possamos nos proteger. E concluir que a Bíblia é nosso manual moral confiável, ou seja, a Bíblia é o nosso manual. Aqui na nossa introdução, na própria revista, diz aqui, inicialmente, que o declínio moral do homem sempre foi e será consequência do pecado e do distanciamento de Deus. Ou seja, o declínio moral é quando uma pessoa começa a se afastar de Deus. E como eu sempre gosto, assim, quando eu estou estudando para uma lição, eu gosto de voltar para o início para saber como que começou esse declínio moral. Então nós podemos ver aqui na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que a palavra de Deus nos diz que Deus criou o homem e a mulher e os formou naquele jardim. E em Gênesis capítulo 2, versículo 25, nós vamos notar que a palavra de Deus nos diz que eles estavam ali nus e eles não se envergonhavam de estar nus, um na frente do outro. Ou seja, era um período de inocência. É muito estudado no estudo das dispensações que essa é a dispensação da inocência. Eles não viam o mal, eles não reconheciam, não diferenciavam o que era bem ou o que era mal. Eles, na verdade, nós fomos criados para lidar só com o que é bom, para estarmos nos relacionando com Deus e vivendo essa vida para o lado bom, não para o lado mal. Mas aí nós vemos que após a queda, houve a quebra disso. Nós passamos a nossa vida, a nossa moral passou a nossa vida, a nossa moral, ela foi corrompida. A nossa inocência foi corrompida. E nós perdemos essa inocência quando entrou o pecado. E nós podemos perceber isto quando nós vemos que Gênesis capítulo 4,
versículo 7. O que a Bíblia vai nos dizer? Eu vou ler aqui numa versão para ficar mais fácil dos irmãos entenderem. Mas em Gênesis capítulo 4, versículo 7, o que estava acontecendo? Caim ofereceu um sacrifício que foi recusado por Deus. E Abel também ofereceu um sacrifício. E quando o sacrifício de Caim foi recusado por Deus, Deus vai falar para Caim uma coisa. Eu vou ler uma versão aqui para os irmãos entenderem melhor. Gênesis 4, versículo 7. Se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Ou seja, nós somos criados para lidar só com o bem. E após a queda, após nós termos o conhecimento do bem e do mal, nós não somos preparados para lidar com o mal. Então, o conselho que nós vemos Deus dando a Caim é: se você fizer o que é certo, não será aceito. Ou seja, o seu sacrifício, a sua vida vai ser aceita. Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado, ou seja, a corrupção, a imoralidade, tudo que entrou no mundo, está à nossa porta. Ou seja, ele está batendo, ele está querendo entrar, ele está à nossa espera, como diz nessa versão. Ele deseja nos destruir, mas está na sua mão o poder de dominá-lo, ou seja, o poder de refrear essa situação. Como? A solução que Deus está dando aqui, fazendo o bem, oferecendo o sacrifício correto diante de Deus, andando na presença de Deus. Então nós entendemos, a partir disso, que o declínio moral começou na queda do ser humano. E nós vemos, eu também, Diácono Ivamar. Aproveitando o gancho que o evangelista Lucas falou, né, do declínio moral começou em Gênesis, o inimigo de nossa alma, né, pelo fato de nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, né, o inimigo de nossas almas nos quer destruir essa imagem. Ele quer tornar, né, o que era santo, o que Deus criou como santo, ele quer transformar em puro. Então, esse ataque que nós sofremos hoje, né, que a Igreja do Senhor Jesus sofre, uma das causas principais é porque somos a imagem e semelhança do Criador. Sim, com certeza. Continuando esse mesmo raciocínio, o que nós vamos entender? De acordo com essa introdução da lição, que diz que a consequência do declínio moral é quando alguém se afasta de Deus. Então nós vamos ver que quando Caim peca, ele vai sair da presença de Deus. E aí ele vai sair simplesmente da presença de Deus e vai edificar uma cidade, sua vida vai começar fora da presença de Deus. E nós vamos ver o que vai acontecer. Ele vai frutificar, vai ter filhos, e aí até que vai surgir na sua descendência um homem chamado Lameque. E nós vamos ver aqui na Bíblia que Gênesis capítulo 4, versículo 19, sobre Lameque. Lameque, ele foi um homem que ele representava, a Bíblia cita ele como se fosse um representante do resultado de que é uma pessoa se afastar da presença de Deus. Nós vamos ver que ele é o primeiro homem que a Bíblia mostra que está desobedecendo o casamento individual, o casamento de um homem e uma mulher. Ele está casando com duas mulheres. E nós vemos também que os seus filhos, eles foram todos separados para cuidar das coisas da terra. Nós vamos ver aqui, ó. Pode abrir para mim, em Gênesis, capítulo 4, versículo 19. Pode. Gênesis capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome de outra Zila. Então, aí nós vemos o casamento que foi com duas mulheres, algo que já estava desobedecendo uma ordenança de Deus. Aí nós vamos ver aqui, continuando, pode continuar, Ivamar.
Versículo 20. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o versículo 21, seguindo. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Continua. Exila também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Então, meus irmãos, nós vemos que aqui, Lameque, o resultado de Caim, esse declínio moral, esse declínio espiritual, sair da presença de Deus, está resultando na sua descendência fazer essas coisas. Os filhos de Lameque estavam só cuidando das coisas da terra, não se ouve que eles buscavam a Deus. E nós vamos ver esse nome Naamá, ele significa encanto. E na tradição judaica, muitos creem, muitos ensinam que Naamá foi a primeira prostituta. Então nós vemos que o declínio moral acontece quando nós nos afastamos da presença de Deus. E nós podemos ver isso em outras nações na Bíblia. Nós vamos ver também que em Gênesis capítulo 6, quando os filhos de Deus começam a se envolver com os filhos dos homens, começa aquela depravação e Deus tem que mandar um dilúvio. Nós podemos ver na cidade de Sodoma e Gomorra um exemplo, né? Como nós vemos ali, quando Ló ele foi tirado daquela cidade. A Bíblia ela utiliza muitos eufemismos. Quando os dois anjos foram até a cidade e entraram na cidade de Ló, entraram na casa de Ló, e todos os homens daquela cidade cercaram aquela casa, e eles bateram na porta e pediram para aqueles anjos ou aqueles homens saírem, porque eles queriam conhecer aqueles homens. Nós entendemos, através do estudo das Escrituras, que esse conhecer, como a Bíblia usa eufemismos, significa que eles estavam querendo violentar aqueles dois anjos. Então era uma cidade realmente depravada, e não é diferente do que nós temos visto hoje. Mas ali foi a sentença de que aquela cidade seria verdadeiramente destruída. Tudo isso consequência de pessoas que se afastam da presença de Deus. Então nós vamos aqui para o nosso primeiro tópico, que é o 1.1. A apostasia moral no presente século. 1.1 diz assim: o declínio moral da sociedade moderna. Nós podemos ver que a mudança comportamental está desenfreada atualmente. Na sociedade, no mundo, nós sabemos que eles não servem a Deus. E como eles não têm esse contato com Deus, a tendência deles é cada dia ir piorando. Nós temos um exemplo o povo de Israel. Quando o povo de Israel estava no Egito. Eles estavam ali, eles tiveram todas aquelas experiências com aqueles deuses, e eles, em Êxodo, eles saíram de lá, eles foram resgatados de lá. E eles passaram no deserto todo aquele período para que fossem trabalhados por Deus. Nós vamos ver o que muitos pregadores dizem, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Então, todo aquele costume, aquele mundanismo, nós podemos dizer assim, é o que nós estamos cercados hoje, estava impregnado neles de tal forma que quando eles viram as grandezas de Deus, a nuvem durante o dia, o fogo durante a noite, a água sair da rocha, o mar se abrindo, não foram o suficiente para que eles pudessem se entregar verdadeiramente a Deus. E esse foi o que foi acontecendo com eles naquele momento. Vamar? Evangelista Lucas, eu observo que a palavra do Senhor, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, não tinha a Bíblia formada como nós temos hoje. E a palavra do Senhor, depois, futuramente, veio a existir os pergaminhos, mas a palavra do Senhor, os mandamentos, era dito verbalmente. Os pais passavam para os filhos. Hoje, eu fico observando a sociedade,
nós temos a Bíblia, nós temos os exemplos que já aconteceram, né, catástrofes, e reinos se levantaram, reinos sumiram, e hoje a atual sociedade ela não aprende. Eu observo que a mídia televisionada, todas as vezes que vai fazer uma propaganda, é uma propaganda de carro e coloca uma mulher seminua. Vai fazer a propaganda de um esporte, está lá uma mulher seminua. Sempre trazendo à tona a sensualidade, sempre provocando, né, a sociedade a ir para o mau caminho, né, propaganda, incentivando, né, a mulher a fumar, a beber, ou seja, então é difícil, né, a sociedade está igual Lameque, você mesmo falou, não busca a Deus, não busca a presença de Deus. E Paulo, escrevendo aos primeiros Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz o seguinte: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, meu amigo, você, irmão em Cristo, que está ouvindo esta palavra, a nossa vida, né, quando chegar a nossa morte física, aí sim que vai começar a nossa vida. Então é importante, né, nós observarmos para que o evangelista Lucas está trazendo, né, aos nossos corações, aos nossos ouvidos, para nós nos aproximarmos de Deus, né, evangelista? É isso que nós temos que entender, porque quanto mais próximos de Deus, melhor, porque do mundo não tem como nós esperarmos coisas diferentes. O mundo, eles não servem a Deus, eles não têm essa obrigação. Então nós, como igreja, como nós vemos aqui no 1.2, o problema do declínio moral na igreja, que é o caso que eu citei da nação de Israel, que nós temos que entender que nós não podemos esperar isso do mundo. É a nossa parte nos posicionarmos e demonstrarmos para o mundo essa forma correta de viver. Então nós vemos aqui que, vamos abrir aqui, o que a revista cita está em 1 Coríntios, capítulo 5, de 1 a 13. Eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas o caso que Paulo está citando ali é de um filho que abusou da sua madrasta. E Paulo está falando que a igreja estava deixando que aquela pessoa continuasse ali naquele local, continuasse ainda servindo a Deus ali naquela igreja. E ele vai dizer nessa carta que ele deveria ser retirado da igreja, deveria ser excluído da igreja, para que houvesse uma esperança, para que ele se arrependesse. Então, é um alerta para que nós possamos cuidar da igreja, possamos não aceitar essas coisas. É claro que aqui é uma coisa muito, vamos dizer assim, grotesca para os nossos dias. Mas nós temos que entender que o que o escritor está querendo falar aqui para nós, é que nós, dentro da igreja, não podemos confundir a liberdade com libertinagem. Não podemos confundir essa quebra de regras, porque libertinagem é você não andar também de acordo com as regras. Nós não podemos confundir modernismo com mundanismo. O que é modernismo? A modernidade não tem como você não aderir a ela. Aqui nós estamos aqui hoje, o irmão está nos assistindo aí pelo seu celular ou pelo seu computador. Isso é, graças a Deus, uma bênção para que você possa assistir a escola bíblica dominical, participar, estudar. Nós vemos o exemplo de um carro, o primeiro carro que foi criado, e os carros que nós vemos hoje em dia, tecnologia, tudo mudando, essas coisas elas são boas, desde quando usados da forma correta. Agora o mundanismo não, o modernismo é diferente de mundanismo. Se nós deixarmos o mundo ou o Egito, né, como você tem no exemplo do povo de Israel, dentro da igreja, aí está o erro, aí está o nosso erro. E o que nós vemos muito nos dias de hoje, aqui no nosso tópico 1.3, é o desejo de manter-se moralmente limpo. Né? Mas o que nós vemos aqui muito, o que nós vemos muito hoje é que essas coisas elas se aproximam de nós
devagar. Elas estão presentes na escola dos nossos filhos, elas estão presentes nos desenhos que eles assistem, dependendo do desenho que você deixa seu filho assistir. Elas estão presentes nos canais no YouTube, elas estão presentes nas séries da Netflix. Elas estão presentes em todas essas coisas ao nosso redor. E se nós não vigiarmos, e se nós não estivermos com os nossos olhos atentos, nós estaremos sendo influenciados indiretamente. Porque Satanás, quando ele se aproxima de nós, ele não vai mostrar para nós a sua face, os seus chifres, o seu tridente, os seus planos ardilosos para destruir as nossas vidas. Ele vai vir pelas beiradas, até que nós estejamos conformados e achemos que tudo é normal. É normal isso acontecer hoje, é normal na igreja, é normal. E esse é o problema. Quando nós passamos, às vezes, como que você utiliza o seu dia? Nós vamos ver aqui mais à frente sobre um assunto para nós entendermos que nós devemos cuidar do nosso dia a dia, para que nós não venhamos estar usando o nosso tempo para as coisas erradas, para as coisas que nós vamos estar sendo influenciados por Satanás, influenciado pelos seus ardis, influenciado pelas coisas erradas. Passa a palavra para o Ivamar. Irmãos, e em toda essa situação que o evangelista Lucas está citando, né, todos esses obstáculos, esses entraves, né, a igreja do Senhor Jesus sofre muito. Mas de forma alguma nós poderemos ir para uma ilha e ficar isolados. Não. Nós temos que estar na sociedade, vivendo a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 17, o versículo 15 e 16, diz o seguinte: Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. São palavras, né, de Jesus incentivando a igreja. Né? Não, como eu disse de início, nós não vamos poder ir para uma ilha, um lugar deserto e ficarmos ali, não. Nós temos que viver em sociedade. O homem foi feito para viver em sociedade. Agora, sempre observando os mandamentos, sempre observando a palavra do Senhor e nos fortalecendo, né, evangelista Lucas? É verdade. É nesse assunto agora que nós estaremos entrando também. Porque é o desafio de manter-se moralmente limpo. Nós vamos ver aqui que o autor ressalta uma questão da santificação. Esse versículo que o diácono Ivamar acabou de ler, eu queria que você lesse novamente e lesse o 17 também. Que é João 17, capítulo 15 e 16. João 17, versículo 15 e 16. João capítulo 17. A partir do versículo 15 diz o seguinte: Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós vamos ver aqui no capítulo 17 que Jesus Cristo está fazendo uma oração, ele está falando com Deus. E aí nessa oração ele pede que nós venhamos ser santificados, nós não podemos ser retirados do mundo. A grande verdade, meus irmãos, é que se nós praticarmos, nós influenciamos as pessoas. Se nós não praticarmos, se nós nos omitirmos, nós seremos influenciados pelo mundo. Por isso que Jesus está falando aqui, santifica-os na sua palavra. Nessa oração ele está falando, santifica-os na sua palavra. Nós devemos entender através desse exemplo também, orar, buscar a Deus e ler a palavra de Deus. E nós entendemos que é necessário passarmos por esse processo de santificação para sermos mais santos a cada dia, para estarmos sendo fortalecidos. Nós vemos na oração do Pai Nosso, em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, que Jesus Cristo, os discípulos estão perguntando como que nós devemos orar. Aí
Jesus Cristo vai falar para eles, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então nós vemos através desse exemplo, dessa oração que Jesus Cristo nos dá como um modelo, né? Que nós temos ela como modelo, que essa oração ela começa dizendo que Deus é Pai. Ela começa adorando a Deus santificado. Venha a nós o teu reino, ou seja, você é rei, o Senhor é dono de tudo. Seja feita a tua vontade na terra e no céu. Então, lá no finalzinho que nós vamos ver que Jesus Cristo vai falar sobre o mal. Isso quer nos dizer o quê? Que o mal, nós temos que falar, nós temos que também expor isso a Deus. Mas nós temos que entender que o mal, nós temos que viver essa vida de oração, essa vida de intimidade com Deus, nesse modelo dessa oração, de exaltação a Deus, glorificar a Deus. Aí você pede as suas petições diárias, aquilo que você precisa, você pede que seja livrado da tentação, mas o mal está lá no final. Por que Jesus Cristo? Nada na Bíblia, meus irmãos, é colocado num local por acaso. Por que uma oração começa de um jeito e termina de um jeito? Porque as prioridades são essas. Se a nossa prioridade for Jesus Cristo, o mal não vai ter lugar sobre as nossas vidas. Mas se nós priorizarmos as coisas da terra, se nós nos omitirmos em praticar o Evangelho, nós seremos influenciados e não vamos influenciar. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Foi isso que aconteceu quando eles foram dominar aquelas nações e eles não retiraram aquelas nações. Eles deixaram de cumprir a palavra de Deus e eles simplesmente absorveram os costumes, a cultura daquele povo. E aquilo foi só fazendo o povo de Deus errar e falhar. Foi como o nosso pastor disse na lição de número 1, livro de Juízes. Cada um andava segundo o que queria, fazia o que queria. E havia apostasia. Uma hora eles criam, outra hora ninguém falava mais sobre Deus. Aí Deus tinha que levantar um juiz. E assim foi, são ciclos. E nós temos que sair desses ciclos na nossa vida. Nós temos que entender ao nosso redor o que nós estamos vivendo para que nós possamos influenciar e não sermos influenciados. Nós vamos ver aqui no nosso tópico 2, a relativização da moralidade cristã. Eu vou ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. A palavra de Deus nos diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ou seja, o que nós vamos ver um pouco sobre a relatividade. O que é o relativismo? A doutrina ou o ensino que fala que tudo é relativo, nada... a minha verdade é a minha verdade, a sua verdade é a sua verdade. Se eu digo que uma coisa é certa, se você tiver uma opinião diferente, eu digo que o meu é certo e o seu também é certo. É relativo, não tem uma base, não tem uma rocha, não tem algo sólido. E essa relativização da moralidade cristã é muito perigosa. Quando nós dizemos que uma coisa é certa e outra pessoa diz que é errada. Por às vezes dizer que, usar às vezes até esse versículo, que tudo me é lícito. O erro na interpretação das escrituras, meus irmãos, cada dia tem crescido também. E as pessoas têm torcido as escrituras para fazer aquilo que é errado. Vamos, quer falar alguma coisa? No livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 1, diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Quando nós lemos a história, né, da igreja de Sardes, né,
Tudo indica aqui que era uma igreja próspera, né? Mas que na atualidade de Paulo, na atualidade lá aqui do apóstolo João, né, escreveu, ele já não via essa igreja como forte, já não via essa igreja, né, como seus objetivos, mas sim como a questão que o evangelista está dizendo. Os conceitos estavam relativizados. O meu conceito era um, o dele era outro, e essa moralidade, né, vai por água abaixo. É verdade. A palavra, eu queria pedir para o Ivamar abrir já em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13. E eu vou ler aqui em 2 Coríntios. Pegue sua Bíblia aí, meus irmãos. Nós temos que usar a nossa Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aqui nós vemos que Deus está dizendo, onde há uma pessoa que vive no Espírito, aí a liberdade. Por quê? Porque quando houve o pecado lá de Adão e Eva, as pessoas foram privadas de um relacionamento com Deus. E quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, nós voltamos a ter aquele relacionamento. Voltamos a poder ter acesso àquela inocência, para saber lidar com o que é mal. E aí nós temos acesso a essa verdadeira liberdade. É nessa liberdade que nós habitamos. Não é uma liberdade para que nós venhamos dar ocasião à carne. Assim como eu peço para o Ivamar ler em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Diz assim o texto: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós vemos aqui que está falando sobre a liberdade. Nós temos que ter essa liberdade cristã não para dar ocasião à nossa carne para fazer alguma coisa errada. A palavra de Deus, ela vai nos dizer em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Eu vou ler essa referência em outra versão, para que os irmãos entendam melhor. Mas é Mateus, capítulo 26. Mateus 26, versículo 41. Diz assim: Vigiem e orem, de outro modo a tentação vencerá vocês. Pois o espírito, na verdade, está disposto, ou está pronto, mas o corpo é fraco, ou a carne é fraca. Aqui, meus irmãos, nós entendemos, através desse versículo, que Jesus Cristo está ali exortando os seus discípulos, porque eles estavam dormindo, não estavam conseguindo orar junto com ele. Nós vemos que, neste versículo aqui, é nos dito que o Espírito sempre está pronto. O Espírito de Deus, ele sempre está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando nós, no nosso dia a dia, nós passamos a viver a nossa vida cristã, nós vamos alimentando o nosso espírito. E nós procuramos não dar lugar à carne. E se nós, como nós vimos aqui nesse versículo, se nós não tivermos no nosso dia a dia uma vida com Deus, um tempo reservado para Deus, para orar, para buscar a Deus, nós vamos estar sem perceber na carne. Nós vemos aqui no nosso 2.2, o tópico 2.2, a moral de aparência. Foi o versículo que o Ivamar leu também da igreja de Sardes. Aparência de que vive, mas está morto. O grande problema é nós estarmos na igreja achando que estamos vivos, mas estamos mortos. Simplesmente porque, pelo fato de nós virmos à igreja, não quer dizer que nós somos evangélicos ou crentes ou cristãos. O que vai definir isso é o que você faz no seu dia a dia. É se a palavra de Deus ela está sendo expressada através da sua vida. Se a sua vida ela é verdadeiramente o cumprimento da palavra de Deus. E quando você faz isso, quando você vive isso, sim, você vai conseguir viver uma vida no Espírito. Agora,
Se nós acharmos que só vir à casa de Deus, estamos na casa de Deus, e acabou, nós somos cristãos e não temos nossas responsabilidades, não temos que orar, não temos que buscar a Deus, não temos que evangelizar, não temos que fazer uma diferença no nosso trabalho, no nosso convívio com a nossa família. Meus irmãos, nós vamos estar na carne e não vamos saber. E o grande problema de estar na carne é que a palavra de Deus, como eu li nesse versículo aqui, diz: a carne é fraca, o espírito é pronto, mas a carne é fraca. Então, se a carne é fraca, o que vai ser de uma pessoa que está fraca, que está achando que está forte, mas está fraca? Por isso que na igreja de Laodiceia, eles achavam que eram ricos, que tinham tudo, mas Deus vai dizer que eles eram mornos. Vocês não são frios e vocês não são quentes, vocês são mornos. E isso dá ânsia de vômito. Então nós temos sempre que estar fazendo esse autoexame para que nós possamos ver como que nós estamos diante de Deus. E esse exame é feito no nosso dia a dia. Como que é o seu tempo, como que você age, como que você vive. É dessa maneira que nós fazemos o nosso exame no nosso dia a dia. Não adianta nós usarmos terno, não adianta nós usarmos barba ou não usarmos barba. A nossa fé, meus irmãos, ela tem que ser prática. A palavra de Deus nos diz que verdadeiramente o joio e o trigo, eles crescem juntos. Mas quando eles se tornam a hora da colheita, nós sabemos que o trigo ele tem o fruto e ele se dobra. E ali vai ser identificado quem vai ser colhido ou quem vai ser levado para o céu ou não. Quem vai ser, ou na hora da morte, ou na hora do arrebatamento, ou nas circunstâncias difíceis da vida, você vai estar agarrado em quê? Nós temos que viver no Espírito. Nós temos que viver essa verdade. Porque às vezes nós olhamos ao nosso redor e vemos tantos problemas, tantas coisas acontecendo ao nosso redor. E nós pensamos: Deus, onde está o Senhor? O preço das coisas aumentando, as coisas acontecendo. Mas nós entendemos que quando nós não agimos da forma correta, no Espírito, praticamos, influenciamos, mas nos deixamos influenciar, Deus tem que usar as coisas da terra, Deus tem que usar as coisas externas, para que possa ser trabalhada nas nossas vidas, para que nós venhamos verdadeiramente entrar no prumo e fazer a sua vontade. Não estou aqui generalizando, é como eu disse, existe o joio e o trigo, mas nós temos que atentar para a nossa vida com Deus a cada dia, para que nós não venhamos a viver de aparência. Porque nós vemos que a palavra de Deus, eu queria pedir para o Ivamar abrir em Salmo 119, versículo 105. Pode ler para a gente? O texto sagrado diz o seguinte, meus irmãos: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós vemos que a palavra de Deus ela ilumina onde nós pisamos. Não só aqui onde eu estou, mas todo o nosso caminho. O caminho fala de vida toda, pode falar de eternidade. Então a palavra de Deus ela é luz para que nós possamos ser guiados dessa forma. Nós vemos em Mateus 7, versículo 24 e 25, que Jesus Cristo conta uma parábola. E ele vai falar que aquele que aprendeu os mandamentos e cumpre esses mandamentos, ele é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E como que acontece esse cumprir os mandamentos? Meus irmãos, não tem outro meio de nós cumprirmos os mandamentos de Deus a não ser vivendo eles, a não ser na prática, no nosso dia a dia. Como que nós vamos demonstrar, como que nós vamos viver o amor? É demonstrado no nosso dia a dia. Como que nós vamos viver um milagre? Como que você vive um milagre? Uma situação impossível tem que acontecer na sua vida para que você viva um milagre. Uma situação difícil que você vai ter que demonstrar amor para uma pessoa, quando uma pessoa às vezes te persegue, ou fala mal, ou te inveja, ou qualquer coisa que seja, você tem que demonstrar amor. A paciência, você quer que as coisas passem rápido, atinjam objetivos rápidos, mas você tem que ter paciência, tem que ir devagar, tem que ser persistente. Como que você vai se alegrar se você não tiver tido tristeza? Como que você vai ter as suas lágrimas do rosto enxugadas se você não tiver chorado? Como que você vai ser aprovado se você não passar pela provação, pela tentação? Então a santificação, esse processo, é a Bíblia sendo praticada, vivida nas nossas vidas, no nosso dia a dia,
e nós vamos viver, e nós vamos ser limpos, nós vamos ser sarados, curados a cada dia, e pode vir outra ferida, pode vir outra coisa, mas nós vamos sendo curados, vamos sendo trabalhados, até que nós estejamos cada dia mais preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, individualmente através da morte ou através do arrebatamento da igreja. A palavra de Deus nos diz no Salmo 1, é muito conhecido dos irmãos, a palavra de Deus nos diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, é de dia e de noite que a palavra de Deus tem que estar. Aqui não está falando ele lê de dia e de noite, não. Ele está falando medita, ele pensa. Então a nossa vida ela tem que estar impregnada da prática da palavra de Deus, de dia e de noite. Isso também pode ser comparado numa situação difícil de noite, como nós vemos que a alegria, a tristeza ou a aprovação dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós temos que praticar em todas as fases da nossa vida a palavra de Deus, porque aí conclui-se, porque aí será como a árvore plantada junto a ribeiros das águas, ou seja, você vai ser uma árvore que vai produzir fruto, independente da estação, independente dos acontecimentos, você vai produzir fruto. Você vai crescer, vai ser notório, porque a palavra de Deus nos diz que não pode sair fruto bom de uma árvore ruim, e não pode sair fruto ruim de uma árvore boa. Então, a sua prática é o que vai definir a sua vida. O que você faz, como você anda, isso é o que vai definir o seu futuro. Não é somente estar na igreja, não é somente conversar com as pessoas. É a sua vida, é os seus frutos, é as sementinhas que você planta todos os dias, onde ninguém te vê, ou as pessoas te veem. Nós vemos que Salmo 119, versículo 11, nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não pecar, para não morrer. Então, nós temos que viver essa palavra, meus irmãos. A palavra ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Nós sabemos disso, mas ela deve ser praticada e vivida. Porque se nós estivermos na carne, nós estamos desagradando a Deus e estamos como inimigos de Deus. Nós precisamos nos posicionar. Eu quero dizer para os irmãos que é mais importante o que você faz na sua casa, no seu dia a dia, quando você acorda, quando você está nos seus momentos de intimidade sozinho ou em outro local. Você é mais importante esse momento do que quando você está à igreja, está vindo à igreja, o seu momento de culto. Não desmerecendo esse momento que é maravilhoso. E eu convido você para vir à Escola Bíblica Dominical, porque a nossa Escola Bíblica Dominical está maravilhosa, cada dia melhor. Mas o momento o que você faz no seu dia a dia são pequenas sementinhas que você está plantando. E você vai colher. Vir ao culto faz parte também dessas sementes. Mas o que você faz no seu dia a dia, eu quero dizer, em momento é tempo. 2 horas ou 6 horas por semana que você passa aqui na igreja é incomparado com as 24 horas que você passa durante toda a sua semana, no seu dia, no seu trabalho, fazendo as coisas. É nesse sentido que eu quero dizer que é mais importante o que você faz no seu dia a dia. Então se atente para isso. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Faça um autoexame. Quando você vai orar, você sente sono? Você não consegue ficar 10 minutos de joelho? Ou você passa um dia sem orar e não sente falta disso? Isso é um alerta para todos nós. Você passa um dia sem ler a Bíblia ou sem meditar na palavra e acha isso normal? Passa semanas ou não sente nem vontade de ler, ou quando lê sente sono? Isso é um problema, isso é um sinal que você está vivendo uma vida que não está agradando a Deus. Você está correndo um sério risco na sua vida. Por isso que eu queria que o Ivamar lesse Marcos, capítulo 12, versículos 21 e 22, já partindo para o final, encerrando aqui a nossa participação, já para nós irmos para a nossa conclusão, que os irmãos possam se atentar para isso, porque a apostasia moral, ou a apostasia, ou o esfriamento da igreja, ele ocorre por causa da prática. E nós temos que praticar isso nos nossos dias. Marcos capítulo? Capítulo 2, versículo 21 e 22.
Diz assim o texto, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 21 e 22. Ninguém costura remédio de... Perdão, irmãos. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Então, o conselho que eu deixo para os irmãos nessa conclusão é que a Bíblia é o nosso espelho. Ela está aqui para nos abençoar. O Evangelho de Cristo Jesus é vida para nós. E este Evangelho maravilhoso e perfeito, ele é incompatível com uma vida na carne. A palavra de Deus está nos dizendo aqui que a roupa, quando ela é remendada, a roupa velha, quando ela é remendada por um remendo novo, aquele remendo não segura. A roupa ela vai ficar com um buraco maior depois. Ou quando o odre um odre velho recebe um vinho novo, ele se entorna, ele rompe. Ou seja, a nossa vida antiga, a nossa vida na carne, ela é incompatível com o Evangelho. Isso vai simplesmente gerar frutos de frustração. É uma pessoa que não evolui, não cresce no Evangelho, ela permanece infrutífera, ela permanece triste. A Bíblia está nos alertando para que nós possamos ter uma vida que seja boa, que seja agradável, que seja alegre, não para os outros, mas para você mesmo, para eu, para cada um de nós aqui. É a alegria do Senhor praticar a palavra de Deus, isso é um remédio. Isso não é só um remédio, ele não remedia somente, mas ele cura, ele faz milagres. A palavra de Deus é verdadeiramente a vida eterna, o nosso próprio Jesus Cristo. Nós temos que entender isso e praticar isso. Ivamar, quer falar alguma coisa? Sim, evangelista Lucas, nós observamos que às vezes o servir Jesus, vir na igreja, pode ser difícil. Eu digo a você que não é fácil, mas não é impossível. Um remédio, vamos dizer, né, para esse tema que nós estamos vivendo, a apostasia moral no presente século, eu te indicaria Tiago, Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Seja firme, meu irmão. Você que é praticante, que é evangélico, aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, né? Fica firme na igreja que você aceitou Jesus, que você frequenta. Fica firme. Diga não às tentações. E em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que a possais suportar. Então, toda provação na sua caminhada, né, na sua caminhada rumo à Nova Jerusalém, né, você vai ter obstáculo. Mas eu quero que você está amparado, saiba que você está amparado na palavra do Senhor. Que esses obstáculos, que essas provações, né, que virão sobre sua vida, não será maior do que aquilo que você possa, né, suportar. E Tiago, fechando a minha participação, evangelista Lucas, Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. A parte A deste versículo. Meu muito obrigado, fica com Deus. Amém, meus irmãos. E concluindo aqui, a nossa conclusão da nossa revista diz: apesar do declínio moral e espiritual do mundo, o cristão deve procurar viver moralmente de forma equilibrada, sempre buscando a Deus e vigiando em todo o tempo, para evitar heresias permeadas pelo relativismo, ou seja, cada um tem a sua verdade, que tanto prejudicam a obra do Senhor. Lembre-se, o ponto de equilíbrio da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo e as verdades absolutas da palavra de Deus. Então, que nós possamos, meus irmãos, viver isto a cada dia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus, amém.